Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 4. E o versículo único que nós vamos estar lendo também é o 4. Tanto o capítulo como o versículo é o de número 4. Pastor Carlos nos fez uma surpresa há umas 3 ou mais semanas atrás. E de fato para nós foi uma surpresa. Estava no culto, de repente ele entrou. Eu falei, meu Deus, pastor Carlos. Interessante que naquela semana, de quarta para quinta-feira, eu tive um sonho com o senhor. O senhor estava com um terno cinza, passando assim. Quando o senhor passava, o senhor olhou para mim e falou, Márcio, eu quero te convidar para estar pregando lá na igreja. Quando o senhor entrou na igreja, aquilo, meu coração ferveu. Eu falei, meu Deus, será que ele vai me convidar? Será que vai cumprir o sonho? Quando nós estávamos saindo para ir à cantina, o senhor passou e falou assim, dia 15, você pode estar lá conosco? Eu disse amém, prontamente eu disse amém. Mas deixa-me dizer que naquele sonho, eu tive o sonho que o senhor me convidava, e o tema dessa mensagem, consciência. Prega essa mensagem lá na igreja, sobre a consciência. E é sobre isso que eu vou pregar essa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Diz assim o texto: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Uma vez mais, porque em nada, Paulo está dizendo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Tome o seu assento. Eu quero que você dobre a sua atenção para esta pequena introdução. Consciência. Pastor, qual é o objetivo dessa mensagem? É para jovens? É para casados? Para jovens casados? Qual é o objetivo? Em alguma parte dessa mensagem, independente da sua idade, independente de quantos anos de crente você tem, de quantos anos de fé você tem, você vai ter um encontro, você vai sentir impactado, através da luz da palavra, aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Eu estou assegurado debaixo de uma segurança espiritual, na certeza, na convicção que esta mensagem é para esse tempo, é para esse culto e é para todos que aqui estão. Porque há mais de 3 semanas, em sonho, o Espírito Santo falava sobre o hoje, o dia de hoje, o dia 15 de maio, aonde esse povo estaria reunido para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, por favor, dobre a sua atenção. Consciência. Como nós podemos definir isso? O que é consciência? Como eu posso entender o que Paulo estava dizendo? Aonde é que eu me encontro nessa palavra? Aonde é que eu me encontro nesse texto, ora qual foi lido? Para isso, eu lhe convido a fazer uma breve reflexão comigo. Olha só como podemos definir a consciência.
Para nós definir a consciência, precisamos entender que precisamos tanto do mundo espiritual, como também da psicologia, para que nós podemos entender, entrar no texto, entrar na mensagem e ser edificado por ela. Uma junta de teólogo com psicólogo, eles chegaram à conclusão que a consciência é a forma íntima de avaliação entre o certo ou o errado. Aproveito para dizer que a consciência, ela é sempre ativada antes de nós fazermos algo, ou em seguida, logo após que fazemos algo. Antes de cometer algo até mesmo certo, ou até mesmo após ter cometido algo certo ou errado, a consciência, ela é de forma súbita, ligeira, rápida, ativada. Em segundo lugar, eles chegaram à conclusão que a consciência está no afirmativo, o testemunho interior que julga a retidão moral de cada pessoa. Muito bem. Em terceiro lugar, eles chegaram à conclusão que ela é, um afirmativo, o sexto sentido do quê? Da alma. O ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. Eles chegaram à conclusão que ela é o quê? O sexto sentido da alma. E em quarto lugar, ela é a bússola da vida moral. Por isso, Isaías disse que nós devemos ter uma consciência boa, porque ela é a bússola moral da alma. Como ter, pastor, uma consciência boa? Termos uma afinidade com o dono da vida, termos uma vida autêntica da leitura, da oração, da busca constante do Espírito Santo de Deus. E em quinto lugar, é a capacidade de discernimento moral. Esta é a consciência. Consciência. Pastor, eu não tenho. Tem, todos nós temos. Todos nós temos. Aí agora nós encontramos Paulo falando, porque de nada me sinto culpado, mas nem por isso considero justificado. Parece ser, depois da vírgula, confortável em ouvir Paulo dizendo, pois quem me julga é o Senhor. Parece ser confortável e nos coloca em um campo blindado de defesa que não cabe ninguém a nos julgar. De fato, não cabe ninguém a nos julgar. Mas precisamos entender que o olhar do Senhor está sobre a terra e nada passa desatento do olhar de Deus. Podemos até fugir, podemos até escapar do olhar do julgamento do homem aqui na terra, mas precisamos entender que as maiores autoridades da terra, as maiores cortes, não escaparão do julgamento do Senhor. A igreja não passará fora do julgamento do Senhor. A Bíblia diz que há um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é para sempre o Senhor. Então, pois quem me julga é o Senhor, deveria causar em mim e em você um impacto tão grande de nós nos lançarmos aos pés do Senhor, clamar por aquilo que já foi cantado aqui essa noite, a infinita misericórdia, bondade e graça, porque sabe o que esse versículo diz? Nada escaparemos, de nada passará desapercebidos do olhar do Senhor Jesus.
Amém. O que podemos extrair para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual? É inaceitável entrar em um culto, em uma reunião e sair com fome espiritual. É inaceitável. Precisamos tanto ter a responsabilidade de quem ministra, como a responsabilidade de quem recebe a ministração, de extrair tudo aquilo que Deus tem para o meu crescimento espiritual, para o meu dia de amanhã, para a minha família, para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha juventude. Eu preciso sair daqui melhor. E para isso, vai aqui o primeiro alerta. Pastor, que consciência nós podemos aprender? O que nós podemos extrair desse texto? O que nós podemos levar para casa dessa lição? Primeiro, diga: consciência fraca. Consciência fraca. Temos algum exemplo bíblico? Temos alguém na Bíblia? O que nós podemos extrair disso? Consciência fraca. Todos nós, com facilidade, entendemos que esse aspecto é um aspecto negativo. Se fala de fraqueza, se fala de instabilidade, se fala de uma vida vulnerável. E essa vida não é um exemplo de vida bom para aqueles que aguardam o grande dia do Senhor. Os irmãos concordam comigo? Olhando para esse mesmo capítulo de número, ou melhor, para esse mesmo livro, capítulo de número 8, verso de número 7. Olha o que Paulo diz: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do que? Com a consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, ponto. Não. E a sua consciência sendo fraca, vírgula, fica contaminada. Consciência fraca é um estágio perigoso. Pastor, eu me sinto que a minha consciência, ela está mais ou menos por aí. Eu posso dizer, em nome de Jesus e pela fé, dizendo: ela estava, porque Deus está lhe mandando auxílio espiritual esta noite, para que você saia desta zona de perigo, desta zona que pode lhe levar a uma contaminação maligna. Olha aqui, olhando para a Bíblia, olha um exemplo de uma consciência fraca. Vamos olhar para a Bíblia? Temos exemplo. Qual exemplo? Isaú. Isaú, pastor, está na Bíblia? Tá. A consciência dele era fraca? Sim, é o texto que diz. É o texto que diz. Olha o que ele faz. A consciência fraca, olha o que ela causa e as suas consequências. O texto diz que, sendo a sua consciência fraca, ela desce ainda mais um degrau. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Ela não fica só no estágio fraco, ela vai mais deep. Ela vai se tornando a consciência contaminada. Olha aqui, a consciência de Isaú, Gênesis
25, capítulo 25, versículo do 27 ao 34. Ele sabia que não poderia negociar o inegociável. Isso é consciência fraca. Olha o que ele faz. Ele vende o seu irmão por um prato de comida, achando que estava fazendo a coisa certa. A consciência fraca e contaminada, ele tem conhecimento do que é certo, porém ele não tem força para tomar a decisão correta. Ele entra na igreja, ele sabe que andar com Cristo é a melhor coisa. Ele sabe que o Evangelho é o meio de chegar até a Deus. Cristo, aquele que morreu por mim e por você, o único que fez com que fôssemos reconciliados com Deus. Mas mesmo assim, ele não tem força. Ele continua negociando o inegociável, aquilo que é santo. Eu venho aqui essa noite dizer: não negocie aquilo que Deus lhe deu. Vende, negocia. Era primogênito, era o primogênito. Não, a partir de hoje vamos fazer um negocinho aqui. Há uma coisa que não se negocia, é a palavra de Deus. Os princípios que foram estabelecidos por Deus não podem ser negociados. O Evangelho não está em uma feira. O Evangelho não está num leilão para ser aprovado ou aceito ou não aceito pela humanidade. O Evangelho é um estilo de vida divino, estabelecido para os céus, para ser seguido. Amém? É culto de família. É isso. Pastor, eu quero ter uma família atual, moderna. É só seguir o Evangelho. É o mais moderno que você pode ser para os dias onde que tudo é o contrário, tudo é diferente. Quanto mais esquisito, mais moda é. O Evangelho é simples. Vamos aprender com Jesus. O maior mestre que pisou essa terra é tão simples. Tão simples, escreveu coisas tão simples, coisas tão básicas. E isso deve ser seguido. Amém? Eu não gosto muito disso não, mas eu acredito na bênção de Deus através disso. Fala, irmão, não negocie o inegociável. Sai desse estágio de fraqueza. Sai desse estágio perigoso em nome de Jesus. Seja fortalecido essa noite. À luz da palavra, Deus está abrindo os teus olhos. Levante tuas mãos para os céus. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está abrindo os teus ouvidos. Aleluia. Consciência fraca, misericórdia. Em segundo lugar, consciência ineficaz. Hebreus 9:9. Hebreus 9:9. Pastor, o que é uma consciência ineficaz? Olha o que o escritor aos Hebreus diz, que é uma alegoria
para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando a consciência, está aí a resposta, que quando a consciência não o quê? Podem aperfeiçoar aquele que faz o quê? O serviço. Você consegue entender, pastor? O que é consciência ineficaz? Essa aí, ó. Olha lá, a parte B. Quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele quem? Diga eu. Que faz o serviço. Exemplo para isso. A pessoa, ela sabe o que é errado. Porém, quando nós identificamos um erro, nós precisamos entender que, lembra da lição do martelo? O mesmo martelo que bate o prego, ele tem condições de arrancar o prego. Isso serve muito para nós cristãos. Não é porque dizemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, temos o dom de profetizar. Obrigado, querido. Temos o dom de falar em línguas, que nós não erramos. Isso eu falo para a igreja e também para aqueles do altar. Nós erramos, nós falhamos, pastor também peca, erra, ira. Porém, a geração de hoje, elas não esperam de nós que sejamos super-homens ou super-mulheres maravilhas. Sabe o que elas esperam de nós? Que o cargo eclesiástico, que a posição de ser um levita no altar, não inibe nós de engatarmos uma marcha ré e dizer: eu errei, eu preguei o prego, porém eu preciso arrancar o prego, porque o prego foi pregado fora de hora. A palavra foi dita antes do tempo. Eu me precipitei em palavras, eu me precipitei em atitudes. Eu preciso chegar perante a igreja, perante a congregação, perante a família, perante o pai, perante a mãe, o esposo perante a esposa perante o esposo. Eu errei. Vão me matar? Não. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia, tem misericórdia de Deus aqui essa noite. Oh, aleluia, seja alcançada. Oh, seja alcançado, filho, pela misericórdia do Senhor Jesus essa noite. Sabe o que eles esperam de nós? Que nós pedimos perdão quando nós erramos, que nós pedimos perdão como nós fracassamos, que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Aí as raposinhas vão embora, as coisinhas, a raposinha que está destruindo a vinha vai embora, e o nome do Senhor é glorificado. Só o reino que ganha com isso. Por isso que eu amo o evangelho, pastor Carlos. Quando nós renunciamos, aí nós crescemos. Quando nós abaixamos, é aí que cresce. Crente não dá certo com pedestal, com altura. Crente dá certo com o joelho no chão, rosto no pó, humilhação, se humilhando, se aquebrantando. Aí o Senhor vai gerando em nós vida, o Senhor vai gerando em nós frutos. Tem alguém que testifica o que eu estou dizendo? Tem alguém que recebe essa palavra aqui essa noite? Levante as tuas mãos para os céus e diga amém.
consciência ineficaz. Foi a consciência do Judas. Errou? Errou. Abandonou o erro? Não. Por ter uma consciência ineficaz. É mais ou menos semelhante à pessoa acostumada a mentir. Ele conta tanta mesma mentira que até mesmo ele acaba acreditando que aquela mentira é verdade. Ele erra e quer justificar o erro, que é um direito de todos nós. Mesmo se você matar alguém, perante a justiça, você tem direito de defesa. Porém, um erro não justifica um outro erro. Ou melhor, outro erro não justifica o erro anterior. E foi isso que Judas fez. Ele fez isso, pastor? Sim. Consciência ineficaz é quando o indivíduo reconhece o seu erro, porém não se arrepende e comete um outro erro. Isso já é antigo, tá? Lembra de Adão e Eva no jardim? Como que o pecado entrou na humanidade? Você lembra? Você aprendeu nas ovelhinhas de Jesus quando você era criança? Como é que é lá? Como é que diz? Foi a mulher que tu me deste. Ele querendo sair, colocar a mulher no vento. Não, foi a serpente. Então esse negócio de transferir responsabilidades já é antigo, é desde o Éden. Mas nessa noite eu venho em nome de Jesus, aleluias, dizer que esse espírito de transferir responsabilidade vai sair do meio da igreja, vai sair do meio da família, e Deus vai nos dar um espírito sensível, de temor, de graça e de misericórdia. Mateus 26, capítulo 26, versículo 20 ao 25, depois você lê. Sabia que Jesus tinha sido avisado da traição. Ao invés de buscar o arrependimento, o nariz dele era muito grande, insubmisso. Eu vou falar baixinho porque o significado da palavra é muito ruim. De dura cerviz. O caminho do arrependimento é caminho bom, é caminho de vitória. Mas o caminho da arrogância, da insubmissão, gera suicídio. Aleluia. Não, pastor, comigo não, o negócio aqui é mais... O sabidão, o insubmisso, o incrédulo, eu tenho uma mensagem desse tamanhozinho para você. É que nem remédio de pressão, é pequenininha, mas você não pode sair daqui essa noite sem ouvir ela. Jesus também trabalha no coração dos dura cerviz, tá bom?
E tu precisa nascer de novo. Você precisa levantar as tuas mãos para os céus e confessar Jesus Cristo como seu Senhor novamente. Porque o caminho do arrogante é suicídio. Ele decidiu a ficar com fuleiragem, não caminhar pelo caminho do arrependimento. Aí o que aconteceu com ele? Veio para Londres. Foi para onde? Optou pelo suicídio. Que Deus nos livre deste mal. Aleluia, levante tuas mãos para os céus. Irmãos, isso é muito sério. Diga que Deus nos livre deste mal. Que toda arrogância, que toda vaidade, que toda eu estou falando em uma linhagem profética. Eu estou debaixo de uma autoridade profética para repreender o espírito de soberba, de ingratidão. Em nome de Jesus, sai! Seja servo, seja submisso, repreende esse espírito mal. Não tenha uma consciência ineficaz. Obrigado, pastor. Terceiro, essa é terrível. Consciência corrompida. E existe, será? Existe, pastores, consciência? Me ajude. Existe consciência corrompida? Aonde ela mora? Ela come o quê? Aonde ela vive? Como ela é alimentada? Tito capítulo 1, versículo 15. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Irmãos, a consciência corrompida, deixa eu explicar aqui. Uma consciência corrompida é terrível. Terrível. Eu não desejo para ninguém. Quem tinha uma consciência corrompida, a Bíblia diz que o nome deles era conhecido como os fariseus. Os fariseus. Primeiro ponto negativo: cheio de conhecimento, porém distorciam o conhecimento, distorciam as verdades para justificar os seus próprios erros. Põe malícia em tudo. Mas é interessante que eles conseguem ver malícia em tudo. Porém, homens dotados de conhecimento. Seria mais ou menos quase que 11 homens que poderiam fazer muito pela nação, mas talvez 6 ou 7 com tanto conhecimento para justificar os seus próprios erros, distorcem a legislação. Nesse caso bíblico, está aqui a nossa legislação, a Bíblia.
Aleluia, o livro dos livros. Oh, aleluia. O dia que a sua família perder o foco deste livro, com certeza será uma família fracassada. Mas enquanto que este livro não estiver simplesmente nas prateleiras, ou aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou passar a ser alimento diário para a sua casa, para a sua família será uma família de sucesso. Não terá espaço para uma consciência corrompida, porque a luz da Bíblia há de lhe conduzir, há de lhe direcionar, para que você ache aquilo que está sendo corrompido. Como nunca, irmãos, precisamos buscar discernimento de Deus. O falso está muito semelhante ao verdadeiro. Engana demais. E se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus, vai corrompendo sem que a gente vai percebendo. Vai descendo as coisas ilícitas. Aquilo que nós aprendemos quando era pequeno que é pecado até hoje. Hoje não. Então, não, tem um jeitinho, senão nós vamos perder todo mundo. Não, se não mudar assim, pecado é pecado, querido. Pecado continua sendo pecado. Deus nos colocou aqui, pastores, na Inglaterra, é para dizer que pecado é pecado. Ainda nós temos liberdade de dizer isso. Eu não sei se Jesus não voltar, daqui 5 anos, se o Senhor me convidar para voltar aqui, se eu vou poder falar sobre isso. Eu não sei. Não faz muito tempo, alguém estava falando que esse país está corrompido, perto da estação de Uxbridge. Vocês viram nos jornais o que aconteceu com ele? Foi preso, algemado. Mas nós estamos aqui, pastor Carlos, não é para negociar o inegociável. Nós estamos aqui como profetas e profetisas do Deus que criou os céus e a terra. Nós não fomos chamados para pregar um evangelho para alegrar o povo e fazer o povo dar risada. Para alegrar o povo nós dava doce, pipoca e colocar todo mundo para dançar. Nós estamos aqui para dizer o que é certo, o que é errado. A igreja está aqui como sal da terra e luz do mundo. Pai, há uma responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Se você perceber que o negócio está corrompendo, opa! Use a autoridade que Deus lhe deu. Mas pastor, não vai gostar não, que não goste, mas a qualquer momento, sabe o que o índio descreveu? O índio descreveu falando sobre a consciência. Ele fez uma comparação da consciência como um triângulo com 3 pontas muito agudas. E cada vez que ele cometia um erro, aquele triângulo ia se movendo de forma muito lenta e o feria muito. Fale a verdade. Chame ao arrependimento com amor.
ore antes, jejue antes, consagre antes, fale com o seu pastor antes, mas não deixa o pecado corromper a sua casa. Identifica ele e coloca ele para fora. Ah, mas é bonitinho, é engraçadinho, é tão lindo, os dois fazem um belo casal. O sangue de Jesus tem poder, meu filho. Ah, mas dormir junto não dá, mudou as coisas, né, pastor? Tá bom, dorme junto. Dorme, vai dormindo junto. Vai brincando com o pecado. Vai dando liberdade para o pecado. Deixa ele entrar. Você vai ver o que vai acontecer. Aí depois não entende. Ai, não sei porque as coisas não dão certo, por isso que é uma maldição. Não parece que é uma maldição. O pecado entrou, corrompeu, está destruindo tudo. É normal hoje, né, pastor? Não tem como frear isso. É perigoso ter uma consciência corrompida. E mais perigoso ainda é saber que tem uma consciência corrompida e ignorar ela. Sabe por quê? Ele se torna, nada atinge ele, nada incomoda ele. Ele está tão entrelaçado com aquilo, o pecado está tão familiar, que ele não sente. Ele ouve a palavra como essa, não incomoda, não mexe com ele. Mas essa noite Deus lhe trouxe aqui para te dizer que Deus tem interesse em curar a sua alma. Aleluia, esta noite Deus não desistiu de você. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar arma suficiente para você se levantar desse estágio perigoso. Ora mandoreme nácia, me canchorebia sévia, minai choquebe devia súbia. Aleluia. Oh, aleluias! Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda é tempo. Aonde tem vida e esperança, ainda há tempo, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Consciência cauterizada. Eu acho que eu coloquei muito sal, pastor, na comida. Eu fui escrevendo, fui anotando. Acho que tem mensagem para pregar aqui mais 1h30. Não se preocupe, o pastor me deu mais 10 minutos, eu encerro em 10 minutos. Consciência. Consciência. O que eu disse? Que consciência que foi? Ai, meu Deus, fiquei preocupado. Será que os irmãos já esqueceram? Consciência cauterizada. Oh, consciência terrível. Oh, consciência terrível. A consciência cauterizada foi a consciência do primeiro homicídio na Bíblia. Alguém se lembra? Abel e Caim. O que aconteceu com seu irmão? Porventura sou eu o guardião do meu irmão? A consciência cauterizada faz pegar o microfone e até se expressar bem, mas por dentro há uma voz que não para de falar. A consciência cauterizada às vezes faz pegar o instrumento e exigir dele uma boa afinação. Uma boa afinação, como um diapasão.
A consciência cauterizada faz até tocar no corpo e no pão indignamente, para dizer que está tudo bem. Mas hoje Deus, através da palavra, está lhe repreendendo, não para lhe envergonhar, é misericórdia. Tá bom? Deus não está lhe expondo, Deus está lhe avisando que você não pode passar dessa vida para outra vida, dizendo que está tudo bem, quando não está tudo bem. Alguém precisa ouvir que não está tudo bem, tá bom? Consciência boa. Até que fim, pastor? Qual que é essa consciência? Consciência boa? Você quer ela para você? Sim ou não? Eu quero, o pastor também quer. Ela conserva a fé. A boa consciência, o qual alguns têm rejeitado e têm sofrido um naufrágio na fé, é aquela consciência do primeiro amor, do dia que você levantou as suas mãos para os céus, confessou Jesus Cristo como autor e salvador da sua fé. Aquele dia que você fez valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que uniu, que reconciliou você com Deus. Esta fé é a fé que a igreja precisa para os dias em quais estamos vivendo. Não sou tão saudosista assim, mas nós precisamos buscar algumas coisas que nós aprendemos nos dias da nossa mocidade. Precisamos passar para esta geração, para os nossos filhos, que na nossa época as coisas eram mais simples, mas Deus também estava lá nas coisas simples, ao ponto de nós chegarmos aonde nós estamos hoje, porque nós não negociamos a nossa fé. Oh, coisa boa! Foi a fé que Paulo recebeu quando era Tarso, perseguidor da igreja. Depois que levou um tombo, foi assim, não foi muito grande, caiu de um cavalo, teve um encontro com Deus, aí passou a ser perseguidor daqueles que não eram da igreja. Mas hoje nós estamos falando de um Paulo que implantou a igreja, um exemplo de fé. Escreveu cartas maravilhosas. Acredito que depois de Cristo, no Novo Testamento, é a espinha dorsal de ensinamento, de base, de fé, de crença, de valores para nós. Oxalá que Deus levante aqui essa noite homens de uma consciência pura, não julgadores, não juízes, mas homens sensatos, homens de Deus.